Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar aqui com você as 3 leis sistêmicas mais conhecidas como as 3 ordens do amor, criadas pelo alemão Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou mentora de vida, de relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos. Eu costumo dizer que eu sou mentora do coração e também sou facilitadora em constelação familiar. Então, se você quer aprender um pouco mais aí sobre esse universo das constelações, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho mais dessas 3 leis sistêmicas que são o pilar, né? Na realidade, elas são a base dessa abordagem sistêmica, dessa consciência, dessa terapia, dessa filosofia de vida que é a constelação familiar. Essas 3 leis sistêmicas, elas são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e o tomar, tá? Só antes de eu explicar um pouquinho, eu vou falar bem rapidinho o que são as 3 leis, mas eu vou aprofundar mais num outro vídeo, tá? Então a hierarquia, ela fala do quê? Ou ordem, ela fala que existe uma hierarquia, né? Que quem vem antes tem precedência. Então, quem vem antes no nosso sistema familiar é pai, a mãe, avós, bisavós, ou seja, a força da vida vem através deles para nós. A nossa vida, ela flui, ou seja, a gente tá com tudo indo bem numa área da nossa vida, ou quando ela não flui, é porque está faltando uma força. E essa força é o que impulsiona a vida. E ela vem da onde? Ela vem de trás. A gente fala atrás, mas na verdade está dentro, né? A gente está aqui dentro. Ela vem da nossa origem. Então, por isso que existe uma hierarquia, porque existe uma hierarquia pelo qual a força da vida, a força do amor, ela se conduz, ela se transmite. Existe uma ordem, tá? Imagina assim, ó, a lei da hierarquia é a lei a própria ordem, porque existe uma ordem, uma hierarquia. Então imagina que você tem um encanamento e você tá com uma torneira aqui, e a tua torneira ela não tá saindo água. Você tá com um problema, como se fosse um problema da tua vida, né? Tá bloqueado aqui, não tá saindo água. E você não tá vendo aqui, você já abriu a torneira, você já fez de tudo aqui na torneira, não tem problema nenhum na torneira. Mas na verdade não tá chegando água aqui, por quê? A água é como se fosse essa força da vida, a força do amor que movimenta a vida, tá? Por que não chega? Porque de repente tem um vazamento, tem um furo, um encanamento lá atrás. Então essa água ela não chega até a torneira. A torneira seria você, né? Não tem força para vir. Por quê? Porque lá atrás tem bloqueios, tem furos nesse encanamento que não permite que isso chegue até você. Por quê? Porque o amor ele tem uma ordem, tá? Tem ordem para que ele flua. A gente fala o seguinte, né? Eu gosto dessa frase. Quando o amor está em ordem, ele flui. Quando o amor está em ordem, ele cura. Quando o amor está em desordem, ele adoece. O Bert também sempre falava isso, que o amor, gente, ele sempre está presente nos relacionamentos, sempre está presente nas relações. Inclusive, a constelação ela é tida como a ciência dos relacionamentos, a ciência das relações, porque tudo são relações, né? Tudo, até a tua relação, por exemplo, com o teu profissional, com dinheiro, é um relacionamento. E o amor, quando ele está em ordem, ele cura. Quando ele está em ordem, ele cura. E quando não está, ele adoece, tá? Então, existe essa ordem, tá? E a ordem é, quem vem antes tem precedência. A segunda é pertencimento. Todo indivíduo, né, que pertence a um sistema familiar, seja qual for, tem direito a pertencer. O que significa isso? Pertencimento. É que ele não pode ser excluído. Nada nem ninguém pode ser excluído, gente. Nada nem ninguém. O que são exclusões? Tem várias formas de exclusões. O julgamento mesmo é uma exclusão, tá? Mortes, separações, aborto, seja provocado ou não provocado. Enfim, tem várias formas de acontecer uma exclusão. Pessoas que na família, às vezes, envolvidos com álcool, com drogas, que são excluídos, que são julgados, enfim, eles são excluídos. E toda vez que existe uma exclusão no sistema, mexe na ordem, ou seja, ocorre uma desordem, por quê? Porque quando alguém é excluído, é como se fosse, imagina um joguinho de xadrez, né? Cada tem as pecinhas, cada pessoa é como se fosse uma pecinha. Se você tira alguém vai ocupar o lugar daquele excluído, e isso vai provocar uma desordem em todo o sistema. Né? Se uma pessoa for excluída, todo o sistema vai sofrer, tá? Imagina no teu corpo, eu gosto de dar esse exemplo também. O nosso corpo é um sistema. O que significa isso, Mayara? Que quando a gente tem um sistema, cada parte, todo membro integrante, um sistema, ele é um sistema que está interconectado. O que significa um sistema interconectado, Mayara? Em que
as partes dependem um do outro para funcionar, como no nosso corpo. O nosso corpo ele é um sistema interdependente. O nosso coração depende do pulmão, que depende do rim, que depende do fígado, que é um órgão dependente do outro para funcionar, certo? E o que acontece se você tira, por exemplo, um órgão que não seja vital, né? Que não seja vital, mas, por exemplo, se você tira um rim que não é vital, é uma exclusão. O que acontece? Todo o nosso sistema, todo o corpo vai sofrer. Por quê? Porque o próprio sistema, o corpo, ele vai fazer de tudo para compensar aquela exclusão. Então, quando existe uma exclusão, existe compensação. É isso que a gente fala, existe identificação e compensação. Por isso que quando alguém é excluído do sistema, algum novo integrante, alguém para compensar aquela exclusão, vai repetir o padrão daquele excluído. Então, às vezes alguém a pessoa tem problemas, às vezes, com obesidade, com drogas ou com álcool. Aí vai ver, teve alguém que foi excluído, alguém que tinha problema com drogas, com álcool, e aí alguém, ou uma obesidade, algum problema, não precisa ser o mesmo problema, mas você vai ver que teve uma exclusão na família, e de repente você é a pessoa que, sei lá, tá com problema de obesidade, ou tá com problema no teu relacionamento. E aí você vai ver que você não está no teu lugar porque você está no lugar de alguém que foi excluído e você está vivendo ou mesmo o padrão daquela pessoa ou você está vivendo de alguma outra forma, como no corpo. Por quê? Porque existe uma compensação. Né? Se um órgão ele é tirado, excluído, todo o corpo, todo o sistema familiar, ele vai trabalhar para compensar aquela exclusão e para que, a partir daquela pessoa que está compensando, aquele que estava excluído passe a pertencer. Porque o pertencimento é uma das maiores forças que existe, gente, desde lá de trás, desde a época dos primatas, né? Porque o pertencimento traz segurança e garante a inclusão. E como eu falei, se tudo são sistemas, porque o sistema funcione adequadamente, tem que ter pertencimento, tem que ter inclusão de todo mundo, porque cada parte é importante, cada parte tem a sua luz, cada parte é como se fosse uma formiguinha, cada um está fazendo o seu trabalhinho para o sistema funcionar. Se essa parte for excluída, o sistema sofre, tá? E aí o equilíbrio entre dar e tomar, que é o equilíbrio que a gente fala de dar e tomar o amor, tá? Ou seja, o amor, para que o vínculo subsista, o vínculo de amor subsista, é preciso que haja equilíbrio entre dar e tomar. Né? E aí tem da relação com os pais, na relação entre iguais, enfim. Você toma e você dá. Para que o vínculo permaneça, para que não se rompam os vínculos, é preciso dar e tomar em equilíbrio. Não vou aprofundar aqui o que significa isso, mas quando existe desordem, por exemplo, às vezes uma traição num relacionamento, e às vezes a pessoa vem e fala assim, nossa, Mayara, mas eu dei tanto naquele relacionamento, eu dei, fui boazinha, e não sei o quê, e a pessoa, né, me traiu. Né? Seja no relacionamento, às vezes de casal, às vezes uma amizade. Puxa vida, né? Por que isso? Porque a pessoa deu demais. E quando ela dá demais, ela fica grande, tá? Ela fica muito grande. Então, o vínculo, ele se dissolvendo porque ficou muito desigual. Então, tem que dar e tomar, né? E isso mostra também a desordem na hierarquia, porque quando eu falei da hierarquia, ele significa que cada pessoa tem o seu lugar. Então, eu tenho o lugar de filha. Quem vem antes? Tem precedência. Quem vem antes? Meu pai e minha mãe. Quem vem antes, a gente fala que é maior. Você já deve ter ouvido talvez falar isso. Então, pai e mãe são maiores. Eu, como filha, sempre vou ser pequeno. Os maiores na hierarquia dão. Eles dão a vida. Por isso que eu estava falando antes da força da vida, né? Quem vem antes dá. E quem vem depois toma a vida, né? O filho toma. Quando ele toma a vida para ele, né? E aí ele passa a vida adiante, tanto num relacionamento entre iguais, por exemplo, casais, é relacionamento entre igual. Ou aí, através de um filho, ele vai dar, e daí o filho, ele vai ser o grande perante o filho pequeno, ou ele também vai passar adiante também através do próprio trabalho dele, tá? Então, quando não existe esse equilíbrio de troca, tá? O equilíbrio entre dar e tomar, os vínculos também se dissolvem. Então, essas 3 leis, a gente sempre vai ver elas quando tem problemas, tá? E elas sempre estão interconectadas também, não é só uma lei que não está em ordem, tá? Como eu falei, quando uma é afetada, a outra também é sistêmico. Quando a gente fala que é sistêmico, significa assim que não é individualizado, não é só uma coisa. Uma coisa interfere na outra. Isso que é uma consciência sistêmica, tá, gente? Então é isso aí, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Falei aí um pouquinho, né, de forma bem rápida, breve, sobre essas 3 leis sistêmicas, pilares da constelação.
Vou fazer outros vídeos falando especificamente de cada uma das leis, mas hoje o que eu queria mesmo era trazer uma abordagem um pouco mais simples e mais rápida para você sobre essas 3 leis sistêmicas. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o like, se inscreve no meu canal aqui se você ainda também não é inscrito, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos que eu ainda vou fazer. Eu vou deixar aqui também uma aula que eu tenho mais completa, é uma aula mais longa mesmo, um vídeo mais longo sobre constelação familiar também, em que eu falo também um pouco mais das 3 leis sistêmicas. E me acompanha aqui. Se você quiser também, deixa aqui no comentário, se você ficou com alguma dúvida, se você, tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa aí sobre constelação ou sobre relacionamentos, deixa aqui também pra mim que eu vou adorar saber, tá bom? Então, gratidão do fundo do meu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!